E aí galera, meu nome é Miguel Lubitsky, sou um dos sócios da NFT responsável pela área de computação gráfica e vou falar para vocês hoje sobre o software DaVinci. Ele trabalha integrado com o Final Cut X, com o Avid, com o Premiere ou com qualquer outra ferramenta através de arquivo XML. Então, nesse caso, eu já vou trabalhar com um arquivo que eu tenho aqui na minha máquina, que é um arquivo de Alexa, que é um carro. Na verdade está em Apple ProRes, então ele não tem muita profundidade de cor, mas dá para a gente pelo menos entender esses conceitos básicos de cor secundária. Tá? Primeiro eu vou falar basicamente sobre a cor primária, o que é, como que a gente consegue fazer um color corrector, através de acertar os níveis de branco e preto, né? Deixar o branco onde ele tem que ficar, o preto onde ele tem que estar, né? Os dois nos seus devidos níveis, e também como que a gente consegue fazer um color grade, enfim, brincar um pouquinho mais através de cor secundária, tá? Então, para isso, eu vou arrastar esse vídeo para o Media Pool. O Media Pool nada mais é do que uma bin, muito parecido com uma bin, é uma pastinha aqui onde a gente guarda os nossos arquivos. Tudo que eu for jogando no meu Media Pool vai abrir aqui dentro de conforme, tá vendo, na minha timeline, seguindo a mesma ordem que está no meu Media Pool. Mas o que a gente vai ver aqui é a parte de Color. Então, cliquei no meu menu Color, o DaVinci vai abrir a interface dele. É aqui que basicamente acontece o software quase todo, exceto algumas pequenas peculiaridades, como Delivery para você exportar, Gallery, onde você guarda todos os seus grades, conforme onde você tem sua timeline, algumas pequenas ferramentas de edição. Então, o Color aqui hoje é o que a gente mais vai usar. Vou clicar com o meu botão direito aqui em cima da minha imagem, vou botar Show Video Scopes, e através dos meus scopes eu vou fazer uma pequena leitura dessa imagem. Eu vou botar em OneUp e vou mudar aqui para Parade. Bom, aí eu consigo perceber aqui que nessa minha imagem ela tem uma ausência de preto, afinal os meus tons mais escuros, que são a parte de baixo da minha cor, aqui eu tenho o R de vermelho, G, né, de green verde, e o blue, né, o B, de azul. Então eu tenho as cores RGB, e o preto, que são essa parte de baixo, deveria estar em 0. Ele está em quase 256. E o branco, eu iria deixar ele em 1023. O que eu estou fazendo? Eu estou abrindo o range de cor, né? Eu tenho mais profundidade entre branco e preto numa mesma imagem. Para isso eu tenho aqui esse menu chamado Color Wheels, que nada mais é aonde eu vou controlar ele tanto em Three-Way, que é essa opção onde eu controlo preto, cinza e branco, ou eu tenho Log, que é onde eu tenho preto, cinza e branco, porém de uma forma um pouco mais drástica, né? Ele trabalha mais focado no que é preto, preto, médio, médio e branco, branco, tá? Então eu vou só dar uma dica para vocês aqui sobre o Three-Way. No Three-Way eu tenho aqui embaixo uma roda, por isso que chama Color Wheels, né? Que é roda de cor. Se eu clicar com o botão do mouse, o botão do meio do mouse e arrastar para baixo, ele vai descer a parte escura da cor. Tá vendo que está descendo aqui, ó, o gráfico? Então, ó, vou girando para baixo, ele está em -3, né? Girei para baixo, -4, -5, -6, -7. Eu já tenho um preto que está bem preto. Agora eu vou subir a parte de cima da cor, então eu preciso mexer nessa etapa aqui de cima. Para mexer em cima da cor, eu vou arrastar para cima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho mais 10 de branco e -7 de preto. Então eu abri essa cor. Para eu ver o antes e depois, eu posso apertar a tecla Alt D. Ele vai me mostrar antes e depois da minha imagem. Command F, eu vou ter um full screen. E no meu full screen eu posso dar Alt D antes e depois, né? Então essa imagem ela era assim e ela ficou assim. Bom, na verdade o que eu fiz aqui foi só aumentar o nível de contraste dessa minha imagem, levando preto para preto e branco para branco. Isso é uma correção de cor, isso é um color corrector que eu fiz, tá? Acertar as cores. Caso essa minha imagem tivesse fria, eu poderia balancear ela adicionando algum tom quente, ou se ela tivesse quente eu também poderia adicionar algum tom frio, enfim, eu poderia balanceá-la também. Tudo isso seria a cor primária. Agora, quando eu falo de cor secundária, é o que eu vou isolar uma cor. Então eu posso vir aqui, ó, posso isolar essa cor do carro vermelho,
deixar esse carro mais saturado e o resto da cena menos saturado. Para isso, eu vou dar o ESC aqui para voltar para a cena, normal. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui os menus que são de cores primárias, esses são os menus usados para fazer correção primária e os menus mais usados para fazer correção secundária. Aí agora, para eu poder fazer uma seleção de cor, o que eu vou fazer é o seguinte. Esse primeiro node aqui, eu vou deixar ele como contraste. Porque é um primeiro node onde eu fiz um contraste. Dele, eu vou sair com o segundo node, onde eu vou selecionar qual cor eu quero. Para eu criar um novo node aqui, eu aperto a tecla Alt S. Então, para eu criar um segundo node aqui, eu aperto a tecla Alt S, ele cria um novo node, e esse node eu vou chamar de secundária. Tá? Nesse segundo node aqui, eu vou pegar o conta-gotas, ó, e vou clicar no carro. Tá vendo que ele gerou uma seleção aqui, porém aqui eu não consigo enxergar? Eu clico nessa varinha mágica aqui, ó, ele vai me dar só a minha seleção. E aí eu posso vir aqui, ó, numa parte que o carro esteja mais fácil de visualizar e seleciono melhor esse carro. Eu posso aqui também, ó, mexer nesse range de cor para tentar ao máximo no selecionador aqui, ó, melhorar a seleção, ó, tá vendo? Eu tô abrindo aqui, ó, o tamanho da barra, então quer dizer, ele está aceitando mais tons, consequentemente minha cor ficou melhor selecionada. Porém, ó, ele selecionou algumas coisas que eu não quero. Eu posso tentar tirar através dos qualificadores, mas como a cor está muito parecida, ele vai ficar cortando o carro também. Então o que eu posso fazer é criar uma máscara aqui, ó. Posso desenhar essa máscara de forma que eu vou isolar o que eu quero vermelho dentro desta área da máscara. Tá? Feito isso, ó. Ó. Então agora aqui, ó, eu volto para o meu menu Qualifier, desligo esse botãozinho que é a minha varinha mágica aqui, que é o meu highlight para enxergar as minhas máscaras, a minha seleção, né? E agora eu vou fazer o seguinte, eu tô com uma seleção só no vermelho, quer dizer, inside. Se eu vier aqui e aumentar a saturação, eu estou aumentando a saturação do vermelho. Então agora eu tenho 70, ó, eu tenho mais saturação. Eu posso ver, Command D, eu vou inibir só esse node aqui, ó. Então antes e depois só desse node, ó. Antes, depois. Antes, depois. Posso pegar aqui, ó, e clicar com o botão direito nesse node e botar um outside node. Que o outside node nada mais é que um inverso do meu node secundário. Então, tudo que ele selecionou é o vermelho. O outside é tudo que é menos esse tom de vermelho. Então, eu vou vir aqui e vou chamar ele de outside. Vou botar aqui, ó, rename. Vou chamar ele de outside. Ou, vou chamar ele de inverso. Então, se eu quiser tirar um pouco da cor do fundo todo, eu venho aqui, ó, no outside, ó, e vou tirando a cor, ó, até ele ficar totalmente preto e branco. Vou pegar esse carro aqui, vou deixar ele com um pouco menos de saturação e vou jogar um pouco aqui, ó, dos tons médios, brancos ou pretos. Vou pegar o médio e vou arrastar os médios um pouco mais para o vermelho. Então estou dando um tint nele, ó. Estou pintando esse carro realmente. Obviamente, se eu jogar esse carro mais para amarelo, tal, eu consigo mexer na cor dele, mas eu tenho que tomar cuidado de tentar esfriar, ele nunca vai ficar azul, ó. Então, na verdade, eu posso sim fazer um processo de deixar os tons vermelhos um pouco mais forte, posso às vezes mexer um pouquinho de um vermelho para um tom amarelo, de um amarelo para um tom vermelho, desde que eu tenha mais bits de cor, que não é esse caso aqui, é uma imagem com 8 bits, então eu não tenho muito recurso para mexer, tá? Posso vir aqui e gerar mais um node nele, Alt S, e esse node aqui eu vou vir aqui, vou criar uma máscara, essa máscara redonda, vou puxá-la para o lado, vou abrir o tamanho dela aqui e vou dar um featherzinho nela. Posso clicar nesse botão aqui que é para dar um invert na minha máscara, eu inverto ela. Então quer dizer, eu estou trabalhando nessa área aqui de fora, eu posso escurecer um pouco a parte de fora do vídeo para criar um vignette nele. Então, ó, eu vou dar um Command F para deixar essa imagem full screen. Vou dar Alt D para voltar ela para o zero, ó, como ela era. Alt D como ela ficou.
tá? Bom, essa foi a dica que eu dei para vocês. Obviamente, aí eu vou ter que exportar esse material, jogar para um outro software, enfim, pode ser através de arquivo XML, pode ser através de exportação de arquivo, mas isso a gente costuma ensinar em sala de aula, enfim, toda a parte de workflow a gente ensina em sala de aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aqui na NFT, a gente tem vários treinamentos aí de computação gráfica e eu espero ver vocês aqui em breve. Obrigado, pessoal, e um abraço.